nós vamos ver aqui numa perspectiva um pouco mais ampla o tema que nós vamos estudar nessa manhã. Então, capítulo 6, os versos 1 e 2 é onde nós vamos começar. Se você já abriu sua Bíblia, a minha versão, Almeida e atualizada, ela diz assim: por isso, pondo de parte. O apóstolo Paulo escrevendo, nós acreditamos que foi Paulo que escreveu Hebreus, escrevendo a essa audiência, ele diz: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. Então, Paulo está falando que está dizendo assim, olha, nós vamos agora colocar de lado aquilo que é a base, aquilo que é o fundamento da doutrina de quem? De Cristo. Da doutrina de Cristo. Em outras versões diz os rudimentos. E diz assim mais: deixemo-nos levar para o que é perfeito. Para o que é perfeito, não lançando de novo a base, e ele então começa a proferir os rudimentos da doutrina de Cristo. Então ele está dizendo, vamos agora esquecer um pouquinho aquilo que é elementar e vamos agora progredir para um conhecimento mais avançado. Aqui Paulo usa a expressão vamos avançar para aquilo que é perfeito. Em outras palavras, se fôssemos trocar essa palavra perfeito por uma outra palavra mais comum, nós diríamos maduro, vamos amadurecer nesse conhecimento da doutrina de Cristo, vamos entender que já conhecemos a base, agora vamos progredir para algo mais avançado. E então ele diz qual é a base da doutrina. Ele diz o arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Olha só, arrependimento e fé. É algo que nós conhecemos bastante, já estamos habituados a conversar sobre. E diz mais o verso 2, o ensino de batismos. Batismos aqui, imagino que a maioria foi batizado, imagino que todos nós estamos familiarizados com esse princípio, com essa cerimônia, com esse rito do batismo. E diz mais, e da imposição de mãos. E ele conclui dizendo, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Então, Paulo está dizendo, vamos esquecer a base, porque nós já conhecemos, e vamos avançar para adiante. Mas é interessante que aqui, entre esses rudimentos da fé cristã, nós estamos escutando acerca de arrependimento e fé, batismo e o que mais? Imposição de mãos. Não é interessante isso? É um dos rudimentos da fé, da doutrina cristã. Mas com que frequência nós praticamos a imposição de mãos? Nós, como igreja, acredito que praticamos quando temos ordenação de diáconos, de anciãos. Mas o que a Bíblia fala sobre a imposição de mãos? Há muito mais, na verdade. Quando nós investigamos o Antigo e o Novo Testamento, nós vamos descobrir que essa é uma prática corriqueira na vida da igreja, na vida do povo de Deus. É algo comum. É interessante que existe uma razão porque Paulo está mencionando essa base da fé. Quando nós voltamos um pouquinho, alguns versos antes, no capítulo 5, final do capítulo 5, nós encontramos a razão porque Paulo está conversando acerca desses assuntos. Ele diz assim, no verso 11 do capítulo 5, a esse respeito, temos muitas coisas a dizer e difíceis de explicar. Então, Paulo estava afirmando que existiam ainda muito mais para se conhecer, mas as pessoas estavam tendo dificuldade de entender aquilo que estava sendo apresentado para eles. E existia uma razão para essa falta de compreensão. Por que eles não estavam conseguindo entender? O verso continua dizendo, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Então, não é novidade gente que tem um ouvido um pouquinho duro para ouvir aquilo que Deus está apresentando. Não é novidade nenhuma, desde que o mundo é mundo, desde que o pecado entrou nessa terra, que nós temos essa dificuldade de entender qual é a vontade de Deus. O verso 12 continua, pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido
é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm nas suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. A grande bênção que nós recebemos com a maturidade é a capacidade de discernirmos entre o bem e o mal. É a famosa sabedoria. Quando nós sabemos por onde andar, o que fazer, o que dizer, como aconselhar, nós entendemos, porque adquirimos essa maturidade espiritual. Estamos avançando para aquilo que é perfeito. A vida cristã é assim, é constante crescimento. Nós não podemos estacionar. Nós não podemos parar no tempo e achar que já sabemos de tudo. Se você ler a Bíblia 200 vezes durante o seu tempo de vida nessa terra, você vai descobrir que nas 200 vezes você vai sempre descobrir algo novo. E todas as vezes que você se encontrar com a palavra de Deus, Deus vai te mostrar alguma coisa diferente, uma percepção, uma ideia, algo que ainda não tinha alcançado, não tinha caído a ficha na sua mente. Isso vai acontecer, porque a palavra de Deus, nós sabemos que se renova. Quando nós vamos investigar esse assunto da imposição de mãos, nós vemos o quanto que nós deveríamos praticar mais. Porque quando nós vamos no Antigo e Novo Testamento, nós descobrimos isso em vários momentos da vida do povo de Deus. Por exemplo, quando ia o pecador ao santuário, lá no Antigo Testamento, existia uma ideia de transmissão do pecado, não é verdade? Lembra dessa história? E como é que acontecia isso? O pecador ia com o seu animalzinho lá para o templo, e o que é que ele fazia antes de imolar o animal? Colocava as mãos e, simbolicamente, aquele pecado era transmitido àquele animal, que, por fim, através do sangue, era deixado ali no santuário, para que depois de um ano tudo fosse purificado, e nós conhecemos, como adventistas, muito bem todos esses rituais. Mas nós também vemos bênçãos sendo transmitidas, sendo comunicadas às pessoas através da imposição de mãos, como mencionou aqui a Anne-Marie. A cura também era comunicada e transmitida através desse gesto da imposição de mãos. E nós encontramos isso tanto no Antigo como também no Novo Testamento, e nós aqui vamos dar vários exemplos dessas histórias. Nós também vemos a transmissão de autoridade. Hoje nós vamos ordenar alguém para ser um ancião na igreja de Deus. E o que significa ser um ancião na igreja? O que é que significa? É uma posição de autoridade, porque é uma posição de governo. A autoridade é espiritual. Conversei com o Saulo essa semana, e eu perguntei, Saulo, o que é que significa um ancianato para você? E ele entende o ancianato como uma oportunidade que Deus lhe dá. Não é isso, Saulo? É um chamado, e a gente conversou sobre isso. Deus nos faz um chamado à salvação, e Ele também nos faz um chamado ao serviço. Primeiro Ele nos chama à salvação, e nós atendemos o chamado. E agora Ele quer nos confirmar nesse chamado e nos dar o serviço para abençoarmos a vida de outras pessoas. Saulo entende dessa maneira. Eu fui chamado para servir, para contribuir. E hoje nós vamos conferir autoridade espiritual para o Saulo, para ele exercer o seu ministério. A gente conversou sobre o peso que isso representa, né, Saulo? Quando Paulo está escrevendo a Timóteo, ele dá uma recomendação: torna-te padrão para os fiéis. E eu disse para o Saulo o quanto que isso impactou a minha vida. Eu lembro que esse foi o conselho, foi o verso que o meu pai me deu quando soube que eu estava indo fazer teologia. Ele não me disse nada, ele simplesmente escreveu: torna-te padrão para os fiéis. É isso que se espera de uma autoridade eclesiástica, de uma autoridade na igreja. Sabemos que nós, como seres humanos falhos, não vamos ver os nossos pecados sendo arrancados do nosso coração. Nós não vamos ver isso. Mas nós vamos ver que Deus, mesmo através de um pecador, pode atuar, purificando a vida dele, mas também ajudando ele a demonstrar para os outros que é possível a graça de Deus alcançar o coração de qualquer um de nós. Eu nunca me vi como líder, nunca me vi como nessa função de governo. Naturalmente, o meu coração, se você perguntar assim, pastor, qual é a sua função predileta na igreja? Eu seria um diácono assim de mão cheia. Eu gosto disso, eu gosto de estar atrás da cortina, eu gosto de estar nos bastidores. Eu não tenho problema em servir e ninguém nem saber que eu estou servindo.
essa seria a minha opção, mas Deus tinha um outro plano para mim. Nunca me vi nessa posição. Se estou aqui hoje, pode ter certeza, foi Deus que me arrastou até aqui. Então, pelo poder de Deus, que nós entendemos que o governo na igreja é exercido, mas nós também entendemos que existe a nossa parte a ser cumprida. Existe a nossa parte a ser cumprida. E o que nós devemos fazer como líderes, como cristãos, é permanecer na videira, porque sem ele, nós não podemos fazer qualquer coisa. Somos incapazes de realizar aquilo que é mínimo sem a presença de Cristo na nossa vida. O verso que eu li para o Saulo, quando estávamos conversando, fala sobre um princípio muito interessante que está associado à imposição de mãos. Se nós formos à primeira epístola de Timóteo, volte um pouquinho na Bíblia e vá até Timóteo, a primeira carta que Paulo escreveu. E você já ouviu falar das cartas que Paulo escreveu a Timóteo, as duas, e também a carta que ele escreveu a Tito. Na teologia nós chamamos essas cartas de cartas pastorais, porque Paulo estava escrevendo não somente para a instrução da igreja, mas Paulo estava escrevendo para os líderes da igreja. Estava ensinando aos líderes da igreja como instruir a igreja. Paulo estava fazendo isso nessas cartas. E então, escrevendo a Timóteo, que havia sido enviado uma missão especial para uma determinada localidade, para pastorear aquela igreja, o apóstolo Paulo disse no capítulo 5, verso 22, porque Paulo deu autoridade, a autoridade apostólica que Paulo recebeu, ele transmitiu a esse Timóteo para que ele pudesse investir a outros também com autoridade dentro da igreja, para que a igreja pudesse louvar a Deus através de suas ações. Então, no capítulo 5, verso 22, o apóstolo Paulo diz a Timóteo: a ninguém imponhas, de que maneira? Como diz aí a sua versão? Precipitadamente. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos. E existe uma razão para isso. Então, Paulo está orientando a Timóteo: não se apresse para impor as mãos sobre alguém. E qual é a razão disso? Está na sequência. O que é que você está enxergando aí? Não te tornes cúmplice de pecados de outrem. Conserva-te a ti mesmo puro. Conserva-te a ti mesmo puro. O que é que nós estamos vendo nessa ação de impor as mãos? Quando eu confirmo alguém, eu tenho responsabilidade sobre essa pessoa. Saulo, hoje nós vamos impor as mãos sobre você. Você agora nos representa. O que você fizer nos afeta também. Assim como todos nós que já recebemos autoridade através de imposição de mãos, representamos aqueles que nos conferiram essa autoridade. Está todo mundo pensando que a gente tem que orar pelo Saulo. Não é? É muita responsabilidade. Mas é isso mesmo. A Bíblia diz para orarmos uns pelos outros. Quando alguém está em problema, conhecido, e nós impomos as mãos, nós nos tornamos parte do problema. Essa é uma responsabilidade. É interessante que Paulo está falando sobre os presbíteros da igreja. Nesse trecho do capítulo 5, se nós voltarmos um pouquinho aí ao verso 17, olha só a consideração que os líderes da igreja devem receber. No verso 17 diz assim: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino, pois a Escritura declara: não amordaças o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Então Paulo está dizendo: olha, merece salário dobrado aquele que se afadiga na obra de Deus. A igreja deve respeito a essas pessoas. E diz mais: não aceites denúncia contra presbítero. E você pensa assim: como assim? Então, os anciãos, os pastores, eles são intocáveis na igreja? Não, não é assim. Olha só o que continua dizendo: não aceites denúncia contra presbítero, senão, de que maneira? Exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Como é que nós recebemos denúncias contra líderes da igreja? Tem que ser algo embasado. Não pode ser baseado em fofoquinha, não pode ser baseado em disse-me-disse, não. Tem que ser algo, de fato, comprovado.
respeito aos líderes da igreja. Aí você fica assim, mas aí é um privilégio, né? Vamos ver se é privilégio? Vamos lá. A Bíblia diz que a quem muito foi dado, muito será pedido, muito será cobrado. Nós devemos ter cuidado com os nossos líderes. Não estou advogando em causa própria, mas nós devemos ter cuidado com os nossos líderes. Como tratamos os nossos líderes. Porque muitas vezes a gente pensa que está combatendo o homem, mas a gente está combatendo aquele que chamou o homem. Por isso nós devemos ter respeito. Não aceitar qualquer denúncia contra alguém que foi chamado e confirmado por Deus para servir no ministério. Mas se alguém vive abertamente em pecado, se o pecado dessa pessoa é deliberado, é conhecido, qual é a parte da igreja? Essa pessoa não deveria ser confirmada. No entanto, se alguém que já confirmado tiver a denúncia contra a sua autoridade, contra si, essa denúncia foi comprovada, é verdadeira, o que é que então o apóstolo Paulo diz que nós devemos fazer? O verso 20 do mesmo capítulo diz: quanto aos que vivem no pecado. Não é o que deslizou e se lameou no pecado. É aquele que vive no pecado. É aquele que conhece os seus defeitos e continua sem nenhum desejo de mudança. Já recebeu o conhecimento de que aquilo é errado, aquilo não é correto, e continua fazendo da mesma forma, não se importando a quem serve, não devendo nenhum respeito à sua igreja. A essa pessoa, a esse líder, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Sabe quando eu vejo um exemplo disso aqui acontecendo? Moisés, 40 anos com o povo, preferiu a morte do que deixar o povo para trás, intercedeu os 40 anos, o povo lhe irritou tanto que ele perdeu o controle por alguns segundos. E nós sabemos muito bem o que aconteceu na sequência. Como Deus disciplinou a Moisés. Moisés não entrou. Obviamente, Deus honra os seus líderes. Mas nós sabemos que foi muito duro. E me encanta a maneira como Moisés recebeu a repreensão divina. Você vai subir no monte, você vai olhar a terra, você não vai entrar. E você vai morrer ali. Como é que Moisés aceita a disciplina? Como um cordeiro. Sobe o monte para cumprir com aquilo que o Senhor lhe havia ordenado. Impor as mãos é uma responsabilidade grande, tanto para quem impõe, como também para quem recebe a imposição. Líderes e governos eclesiásticos eram assim estabelecidos na palavra de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Quando nós vamos ao Antigo Testamento, nós encontramos em Números, capítulo 8, verso 10, a informação de que os levitas na casa de Deus eram confirmados através da imposição das mãos. Quando nós vamos ao Novo Testamento, em Atos, capítulo 6, o verso 6, nós encontramos aquele grupo de diáconos que foram escolhidos porque eram homens cheios do Espírito de Deus, cheios de sabedoria. E esses homens são confirmados para servirem a comunidade de fé através de que mesmo? Da imposição de mãos. Quando nós avançamos um pouquinho, nós vemos Paulo e Barnabé sendo separados diretamente pelo Espírito Santo. E a igreja confirma esse chamado feito por Deus através da imposição de mãos e os envia para serem missionários em outras terras. Nós vemos que Deus sempre usou esse rito da imposição de mãos. Só que muitas vezes a gente faz sermões, a gente escuta e não tem a oportunidade de praticar. Estamos falando sobre a imposição de mãos. Eu penso que é uma oportunidade excelente para nós praticarmos aquilo que estamos aprendendo. Já vimos que a autoridade é transferida, é comunicada através desse ritual. E eu quero convidar agora, Saulo, sua família, para virem aqui. O chamado envolve a família toda, não é?
Luciana, Felipe e Júlia, eles são dedicados ao Senhor também. O Felipe e a Júlia estão sempre trabalhando ali na Crosswalk, não é isso? Uma vez eu fui no evento lá, estava o Felipe lá, trabalhando lá no evento dos jovens, lá, fazendo camisa e tudo. Então são envolvidos todos eles na obra de Deus. Nós temos um convidado muito especial, 2 convidados especiais, um senhor chamado Saulo. Quem imagina vocês que é esse senhor? Ele está através do Zoom, aqui, se conseguir colocar a imagem dele aqui, Ricky. E a Doralice? Valdelice. Acertei o Lice, pelo menos. Olha eles aqui. Tem outros também aí, o Daniel, é parente, vai ter também a mamãe da Luciana. E aí estão eles participando conosco desse momento especial, da consagração da vida do Saulo a esse sagrado ministério. Mas eu não vou fazer isso sozinho, vou convidar aqui todos os anciãos e pastores ordenados que aqui estão nesse momento, vocês podem me acompanhar nesse momento, em que nós vamos dedicar a vida do Saulo. Saulo tem consciência da responsabilidade que está sobre ele, mas não teme, porque sabe que o Espírito Santo é aquele que vai guiar. Luciana e meninos, obrigado pelo apoio que vocês dão ao ministério do Saulo e continue apoiando ele, tá certo? E certamente Saulo vai continuar sendo uma bênção para a gente. O ministério de vocês juntos, junto ao ministério da família, em tudo aquilo que vocês colocam a mão, as coisas vão bem. E a gente fica muito feliz por isso, tá certo? E a gente agradece muito que vocês criaram filhos também, não somente para vocês, mas para Deus, tá certo? Vamos fazer um círculo aqui? Vamos nos ajoelhar, pode ser? Vamos todos nos ajoelhar. A igreja permanece em oração, em reverência. E nós vamos orar pelo Saulo, vamos impor as mãos e pedir as bênçãos do céu sobre ele. Pai querido, nós estamos aqui cumprindo com os requisitos da tua palavra. Nós sabemos que as mãos que tocam o Saulo nesse momento são mãos imperfeitas. Mas nós sabemos que aquele que nos chamou, sim, esse é perfeito. E nós confiamos nessa tua perfeição, nós confiamos nesse teu amor e esse teu grande poder. E nesse momento em que nós impomos as mãos sobre o Saulo, nós entendemos que te representamos aqui, confirmando para ele que o chamado foi feito diretamente pelo céu. Isso aconteceu através da comissão de uma igreja que aprovou a ideia do Saulo ser ordenado ao ministério do ancianato. Mas nós entendemos que o chamado que cada um aqui de nós recebeu, de acordo com os dons que o Senhor tem nos outorgado através do teu Santo Espírito, esses vêm diretamente de tuas mãos. Nós reconhecemos as nossas imperfeições, nossas incapacidades. Nós reconhecemos que temos cometido muitos erros. E isso só torna o teu chamado ainda mais maravilhoso diante dos nossos olhos. Nós entendemos que não merecemos, Pai. Não existe nenhum mérito aqui em nós. E por essa razão, nós queremos aqui, de joelhos, humildemente, honrar e glorificar o teu santo nome, porque o Senhor nos chama a vivermos em santidade. O Senhor, através do ministério, nos oferece oportunidades para a nossa própria salvação. E que maravilha, Senhor, podermos confirmar o nosso chamado à salvação através do serviço a outros, a quem o Senhor também está chamando a essa mesma salvação. Como pecadores banhados e lavados no teu sangue, nós serviremos como monumentos vivos do teu poder para transformar, para mudar. E nós queremos aqui te agradecer. Saulo recebeu dessa igreja um chamado para ser responsável, para ser parte da equipe pastoral dessa igreja, para oferecer cuidado, para oferecer repreensão, para oferecer aconselhamento, para guiar a tua igreja de acordo com a tua vontade. Por isso, nós te pedimos que o Senhor abra o seu entendimento, Senhor. Abra a sua mente para receber aquilo que é o teu querer. Abra o coração do Saulo, põe ali o teu espírito e que esse espírito ali more e transborde desse coração, para que tudo aquilo que ele venha falar, tudo aquilo que ele faça, tudo seja ungido pelo poder do teu Santo Espírito. Nós pedimos que o Senhor use poderosamente nessa igreja. O Senhor sabe os grandes desafios que nós temos pela frente, o Senhor sabe
os planos maravilhosos que o Senhor mesmo criou para nós. E Saulo vai ser parte desse grupo que vai desvendar os teus mistérios e apresentá-los diante do teu povo. Que através dele salvação aconteça. É o que nós te pedimos, Senhor, confiantes que o Senhor nos ouve, porque te oramos no nome poderoso de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe, Saulo. Agora a fila do abraço. Eu lembro quando fui ordenado ao ministério. Eu sempre tive um conflito com Deus, com um senso da indignidade ao ministério. Já contei para vocês que eu nunca sonhei em ser pastor, nunca passou pela minha cabeça, então não era plano meu. Deus um dia me chama para esse ministério, eu tinha muitos conflitos. Eu pensava que quando formado, eu não sabia se ia me formar. Quando finalmente consegui concluir o curso de teologia, eu não sabia se ia ser chamado ao ministério. Quando fui chamado ao ministério, eu pensei, eu tenho 4 anos para provar que eu não estou aqui para isso, e Deus vai me dispensar. E eu não sei se chego na ordenação. Fui ordenado. E aquele dia da ordenação, para mim, serviu como uma confirmação de todo o plano de Deus. Foi ali na ordenação que eu comecei a parar de lutar com Deus, pensando somente na minha indignidade. Mas eu comecei a acreditar que Ele tinha um plano para a minha vida nesse sagrado ministério. Quando nós vamos a Jesus, nós também vimos até agora a transmissão de autoridades. Quando Josué estava recebendo a missão de conduzir o povo para entrar em Canaã, sabe o que aconteceu? Deus chama Moisés e diz, ora por Josué, impõe as mãos e lhe dê autoridade para que ele possa concluir a sua missão. Mas a imposição de mãos não acabou ali no Antigo Testamento. Quando nós vamos ao Novo Testamento, nós encontramos o próprio Jesus praticando a imposição de mãos. Vamos ver um trecho de Jesus praticando isso? Vamos então ao Evangelho de Marcos. Vamos ao Evangelho de Marcos. Capítulo 8. Melhor, capítulo 10. Capítulo 10, o verso 16 do Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 10, o verso 16. Nós encontramos o próprio Jesus. E nós somos imitadores de Jesus, não é verdade? Como é que nós encontramos Jesus nesse capítulo 10, o verso 16? Alguém já leu? O que é que diz aí, capítulo 10, o verso 16? Então, tomando-as nos braços e fazendo o que mais? O que é que Jesus fez? Impondo-lhes as mãos, as abençoava. O que é que Jesus fazia? Impunha as mãos para transmitir bênçãos. E aqui está dizendo, recebia, impunha as mãos e as abençoava. Quem eram esses as aí? Vocês lembram da história? Eram as crianças. Os discípulos de Jesus, em algum momento, tentaram impedir, achando que era perda de tempo. Mas o que é que Jesus nos mostrou? Que as crianças são parte importante no reino de quem? No reino de Deus, no reino dos céus. E Jesus abençoava as crianças. Nós temos um monte de crianças aqui na igreja, não é verdade? Que bênção é isso. Crianças, vocês estão aí? Knock, knock. Estão aí, né? Estão vivos. Vamos praticar aquilo que Jesus fazia com as crianças? Eles estão, alguns já começaram há 2 semanas, outros vão começar o ano escolar quando? Segunda-feira. O que é que vocês acham que essas crianças precisam para esse novo ano escolar? Precisam de uma bênção especial? Eu estou convicto que eles precisam dessa bênção.
Então eles hoje vieram, alguns, né, vieram com as mochilas da escola, olha só, para serem abençoados. Então eu quero convidar eles todos aqui. Venham cá. Venham todos. Venha a meninada toda. Quem já começou as aulas, quem vai começar segunda-feira, venham todos aqui. Nós queremos abençoar a vida de vocês, porque nós somos seguidores de Jesus. Mas eu quero chamar de novo os anciãos. Saulo, você vai ter a primeira oportunidade de impor suas mãos. E eu quero chamar também os pais das crianças. Os pais podem vir também? Porque os pais também abençoam as suas crianças. Os anciãos e pastores ordenados, por favor, venham aqui. Olha que grupo fantástico a gente tem aqui. Sim, sim. Pelo tamanho se confunde aqui no meio. A Ju está garantindo aqui que ela veio para abençoar. Ela é a mãe. Crianças, posso falar uma coisa para vocês antes da gente orar? Vocês são a razão da alegria da gente. E da tristeza de vez em quando, né? Mas a tristeza não é porque não é porque a gente fica triste, é porque a gente quer ver vocês sempre acertando, sempre fazendo o melhor. A gente quer ver vocês sempre sorrindo e aprendendo. Mas vocês são o motivo não somente da nossa alegria, mas da alegria de Deus também. Se Jesus estivesse aqui agora, ele ia estar abençoando vocês. Certo? Que Deus possa cuidar de cada um. Se vocês precisarem da ajuda da gente, a gente está aqui para ajudar, tá bom? Não sei o que fazer. O que é que eu faço com isso? Está acontecendo alguma coisa difícil na minha vida, eu não sei o que fazer. Pode procurar a gente, tá bom? A gente vai estar aqui para ajudar vocês em tudo que vocês precisarem. Aqui tem diferentes pais, né? Eu tenho um pai, sou pai de um só, mas eu me considero pai de vocês tudinho também. Assim como os outros pais também são pais do meu filho também. Então todo mundo aqui tem o mesmo desejo de abençoar a vida de vocês. Não sei se vocês conseguiram ouvir o que eu estava falando ali, porque quando vocês estão juntos é difícil ficar olhando para um cabo barbudo falando, né? Mas a gente está falando sobre a imposição de mãos, quando Jesus ele colocou as mãos sobre as crianças para abençoar as crianças. E agora a gente vai fazer isso com vocês, porque a gente segue Jesus, tá bom? A gente copia Jesus. Então eu vou pedir aqui que os pais, os anciãos, venham aqui perto deles e cada um toque nas crianças. E eu vou pedir mais, eu vou pedir a ajuda de vocês daí, pode ser? Vocês podem impor as mãos de vocês daí também, sobre as nossas crianças. Vamos orar? Todo mundo já recebendo a imposição de mãos? Vamos orar ao nosso Deus? Vamos orar. Nosso Deus, nós temos muita, mas muita alegria, porque o Senhor nos deu o privilégio de termos essas crianças entre nós. O Senhor nos concedeu a esses meninos e meninas como filhos, não somente filhos de sangue, mas filhos espirituais também. E nós queremos dedicar essas crianças ao Senhor. Eles são teus, Pai. Eles são propriedade tua, foram criados para o teu louvor, para a tua adoração. E nessa manhã nós queremos abençoar a vida deles. Nós não podemos explicar, Senhor, como isso acontece. Nós não sabemos exatamente o porquê que o Senhor escolheu fazer dessa maneira. Mas nós seguimos o exemplo de Jesus. Jesus, quando viveu nesse mundo, ele colocava suas mãos sobre as crianças e as abençoava. Pai querido, nós queremos fazer isso. Nós temos muitas bênçãos aqui para conceder a essas crianças em nosso coração. Mas nós sabemos que as bênçãos mais altas, as mais elevadas, as melhores, são aquelas bênçãos que estão no teu coração, Pai. E por isso nós queremos ser apenas teus instrumentos. Esses meninos e meninas vão começar mais um ano escolar. Ali vão encontrar conhecimento,
E nós pedimos que o Senhor lhes dê sabedoria para reter aquilo que é bom. Nós pedimos que, nas suas relações sociais ali na escola, revendo os antigos colegas, conhecendo os novos, nós queremos que o Senhor use cada um dos nossos meninos e meninas para o teu louvor e que esses relacionamentos sejam unicamente para a glória do teu nome. Nós sabemos que vivemos num mundo mau e se alguma coisa má acontecer com essas crianças, que eles consigam receber a bênção de extrair lições positivas, mesmo naquelas coisas que são ruins. Nós pedimos que o Senhor lhes dê perseverança, força, entendimento, sabedoria para conduzirem a sua vida de acordo com a tua vontade. Pedimos tudo isso, mas sabemos que o Senhor dará muito mais, porque nós te oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus abençoe vocês, crianças. Esse está sendo um sermão prático, não é? A gente está aprendendo e praticando. Já vimos o estabelecimento, a confirmação de líderes, já vimos a transferência de autoridade. Nós também sabemos que através da imposição de mãos, Deus também conferia o Espírito Santo. O Espírito Santo. Quando Saulo se converte, Deus envia um servo seu chamado Ananias ao encontro de Saulo. E ali, através da imposição de mãos, o coração de Saulo se enche do poder do Espírito Santo. Nós encontramos o próprio Saulo, depois encontrando alguns discípulos, lá no capítulo 19 de Atos. Aqueles discípulos são perguntados, eram discípulos de João Batista, e eles são perguntados, vocês já receberam o Espírito Santo? E eles disseram, sequer sabemos quem é o Espírito Santo. Então se impõem as mãos e eles recebem o Espírito Santo. Assim também são conferidos dons espirituais. Assim a Bíblia diz que nós devemos fazer dentro da igreja para a honra e glória de Deus. Se você me acompanhar, só para a gente conseguir voltar aqui, a Lucas capítulo 4, o verso 40. Lucas capítulo 4, o verso 40. Nós vamos encontrar Jesus realizando algo maravilhoso pelas pessoas. Capítulo 4 de Lucas, o verso 40, e essa é a parte final. E daqui a pouquinho a gente vai se despedir. Melhor, a gente vai mudar de prédio e vamos participar de um banquete. Capítulo 4, o verso 40 do Evangelho de Lucas diz que ao pôr do sol, todos os que tinham enfermidades, moléstias, nos traziam. Melhor, todos que tinham enfermos de diferentes moléstias, o traziam. E ele os curava. E como Jesus fazia isso? Impondo as mãos, não diz assim, no atacado, mas sobre cada um daqueles enfermos. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo, tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam ser ele o Cristo. Paulo naufragou. E no naufrágio, eles acabaram na ilha de Malta, se esquentando numa fogueira. Quando Paulo foi juntar um pouco mais de lenha para colocar na fogueira, saiu dali daquele meio, daquele fecho de graveto, saiu uma víbora e mordeu a sua mão. Aqueles que viviam na ilha disseram assim, olha, esse é um prisioneiro, escapou do naufrágio com vida, mas a justiça não o deixará viver. E todo mundo ficou naquela expectativa de que Paulo começaria a inchar sua mão e logo, logo ele iria cair duro, morto. Só que nada aconteceu. Nada aconteceu. Quando viram esse sinal,
E eu não sei se vocês se lembram, lá no final do Evangelho de Marcos, Jesus disse que alguns sinais seguiriam os seus discípulos. E um deles era que as serpentes iriam atacá-los, mas eles não sofreriam nenhum dano. Paulo sobrevive sem nenhum sintoma. Então um homem chamado Públio recebeu Paulo, hospedou Paulo em sua casa por 3 dias. O pai desse Públio estava enfermo, fervendo em febre, imagino que prestes a morrer. Paulo então vai à casa desse homem, impõe as mãos e o livra da sua enfermidade. Logo, a notícia se espalha e os doentes começam a ser trazidos. E Paulo impunha as mãos e eles eram curados. Não somente Paulo, mas o livro de Atos nos diz que através das mãos dos apóstolos, muitos sinais e maravilhas aconteceram. Mas é interessante que essa imposição de mãos é considerada por esse mesmo Paulo como um ministério. Determinada vez, quando Paulo orou e alguém recebeu o Espírito Santo, um homem chamado Simão, que tinha dinheiro e fama, ele chega para os apóstolos e diz assim: quanto que vocês querem para me darem esse poder? De que quando eu imponho as minhas mãos, as pessoas recebem o Espírito Santo. Ele não está querendo comprar o Espírito Santo, ele está querendo comprar o poder de impor as mãos. Então, lhe é dito: você está entendendo mal as coisas e você não tem parte neste ministério, nesse serviço. Jesus disse que um dos sinais que seguiriam seus filhos seria que nós imporíamos nossas mãos e veríamos as coisas mudar. Nós sabemos que isso, obviamente, não pode ser banalizado nem usado de qualquer maneira. Mas nós sabemos sim que Deus tem poder para nos usar, para atuar por nosso intermédio. Nós sabemos disso. Jesus curava cegos, enfermos e toda sorte de enfermidade através da imposição das mãos. Eu vou fazer uma pergunta ousada, eu não sei se tenho resposta aqui. Se não houver, não tem nenhum problema. Mas existe alguém aqui entre nós que tem padecido de alguma enfermidade, que gostaria de receber uma oração especial hoje? Existe alguém entre nós? Se tiver, por favor, vem aqui. A Débora levantou sua mão. Se existir alguém mais, por favor, vem aqui. Eu quero convidar a Nery, que está aqui na minha frente. Rosalva vem também. Eu quero convidar a Nery porque Nery, algum tempo atrás, passou por uma enfermidade muito grave, né, Nery? Então, eu quero te convidar como uma demonstração viva de que Deus tem poder para curar. Quem te curou, Nery? Jesus. Para aqueles que não conhecem a história, Nery é sobrevivente de um câncer. Aqui está Nery para contar a sua história. Aqui está Nery como um exemplo para os demais. Se existir alguém que padece de alguma enfermidade, que já tem tentado muitas coisas, isso não tem visto muitas respostas, da parte humana, humanamente falando, e quiser uma oração especial, aqui estamos nós. Cadê a Gilda? Gilda, você também é outro monumento do poder de Deus de restaurar a vida de alguém. Vem cá, Gilda. Vocês receberam a bênção da cura. Alguns mais de uma vez, né, Gilda? A Gilda quase morreu algumas vezes. Depois do acidente de trânsito, o fígado da Gilda se esfacelou, não tinha resposta humana que pudesse explicar o que aconteceu com a Gilda, a sua recuperação. Tempos depois teve uma infecção generalizada, quase. Mas era plano de Deus se usar como exemplo, Gilda, para todos nós. E eu quero convidar de novo.
nossos anciãos, os líderes dessa igreja, para estarem aqui. Só que dessa vez eu quero convidar todos vocês para virem aqui na frente também. Pode ser? Em algum momento, Deus nos curou. E eu quero que aquilo que nós recebemos de graça de Deus, a gente também conceda aos nossos queridos. Vocês podem ficar aqui no centro? Pode ser? Vocês que querem receber uma oração especial por cura, e venham para cá também. Nós vamos impor as mãos sobre vocês, pedindo a Deus que Ele possa revelar. Segura aí, né? Vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, nós parecemos ousados quando nós fizemos um chamado a essas pessoas que precisam ser curados de alguma enfermidade. A ousadia parece porque nós somos seres humanos e em nós não existe nenhum poder. Mas nós sabemos que o Senhor é aquele que cura todas as enfermidades. O Senhor tem nos feito uma promessa de restauração completa. E por essa razão enviará o teu Filho para vir uma segunda vez a esse mundo, exterminar o pecado, para que não exista mais nenhum motivo de lágrimas, para as lágrimas, para que não exista nenhum sofrimento entre nós. Até lá, nós teremos que lidar com o sofrimento. E quanta angústia é trazida ao nosso coração por conta de enfermidades físicas, emocionais. O Senhor sabe de quantas maneiras nós podemos enfermar. Nós reconhecemos que teremos que lidar com essas situações, Pai. Nós aceitamos isso. Mas nós também reconhecemos que temos um Deus infinito em misericórdia. Amém. Nós reconhecemos que temos um Deus infinito em poder para curar qualquer sorte de enfermidade. Amém. Nós queremos a cura para a nossa enfermidade chamada pecado. Essa é aquela que assola o nosso coração, mas nós sabemos que o sacrifício de Jesus na cruz é mais do que suficiente para nos livrar desse pecado. Amém. Nós também necessitamos de cura para a nossa vida, Senhor. Tu és o médico dos médicos. Através dessas pessoas que vieram aqui, que sobreviveram a situações extremas, essas pessoas são demonstrações de que, ainda quando faltam os recursos humanos, o Senhor continua operando pelo bem dos seus filhos. Amém. Nós queremos pedir que, em primeiro lugar, essas pessoas que confiam, vieram aqui à frente porque confiam no Senhor, que o Senhor as encha com o teu Santo Espírito. Amém. Porque é esse que consola, é esse que guia, é esse que oferece perseverança. E nós queremos pedir que esse Espírito atue sem limites nesses corações, Senhor. Amém. E nós também queremos pedir, Senhor, que esse mesmo poder que dá entendimento e sabedoria e capacidade de lidar com as aflições, que esse mesmo poder cure, Senhor. Cure essas vidas que vieram aqui à frente. Nós fazemos isso sem nenhuma convicção de que isso está em nós, Pai, mas nós impomos nossas mãos para servir como apenas um instrumento teu. Confira, Senhor, a eles a cura que necessitam. Liberte-os, Senhor. Nós não queremos mudar os planos que o Senhor tem para a vida deles, mas queremos aqui interceder por essas vidas. Que os teus planos não sejam alterados e que unicamente a tua glória seja manifesta na vida dessas pessoas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês são filhos de Deus. E Deus responde a oração da fé. O que é que diz o apóstolo Tiago? Aquele que está enfermo, que receba as orações e a oração da fé salvará. Salvará. Nós cremos nisso. Que Deus abençoe vocês. Vou lhe dar uma sugestão. Você é um filho de Deus, uma filha de Deus, chamado e chamada por esse Senhor. Quando visitar alguém, não tenha medo. Ore por essas pessoas. Está conhecendo o enfermo? Ore, impõe as mãos. O Senhor te confere essa autoridade e te dá esse ministério. Que as nossas mãos sejam unicamente para servir e para abençoar
Que o Senhor nos use poderosamente nesse ministério. Nós vamos, antes da gente fazer essa oração, orem pelo pastor Joel. Ele descobriu um coágulo no pulmão, foi levado para o hospital, encaminhado a outro hospital, então foi pedido para a gente orar por ele. Vamos orar aqui também, tá? Pai querido, nós nos entregamos a esse teu amor, nos rendemos completamente a ti, reconhecendo que sem o Senhor nada nós podemos fazer. Quando nós nos entregamos, o nosso eu é subjugado e nós vivemos unicamente para a tua glória. Que tudo que aconteceu aqui nesse dia seja para o teu louvor, que as bênçãos que foram aqui compartilhadas, mutuamente compartilhadas, nós abençoamos a vida uns dos outros aqui e nós pedimos que nós continuemos a abençoar outras vidas. Nós, em qualquer lugar que formos, seja o trabalho, a escola, a nossa casa, que nós sejamos abençoadores e que nossas mãos sejam unicamente para o teu louvor. Nós pedimos que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e a comunhão do Santo Espírito seja com todos nós, hoje e sempre. Em Cristo nós pedimos. Amém. Amém.